Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos desta noite. Hoje é dia 30 de agosto de 2023, uma quarta-feira, são 19 horas. Nos parecem antes deveres que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Resposta: pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. É dessa forma, às vezes não tem expressividade nenhuma na sociedade, sob nenhum ponto de vista, mas ajuda e muito aqueles que estão ao seu redor, né? Ajudando no progresso geral, esclarecendo, orientando. Tem muita gente assim por aí que, embora não tenha nenhuma expressividade, faz muito bem às pessoas, né? Sem dúvida. Questão de número 577. Quando um homem, pergunta Kardec, faz uma escolha útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista? Resposta dos espíritos superiores: tudo o que um homem faz não é consequência de uma missão predestinada. Aliás, não existe destino, não é? Ele é frequentemente um instrumento de que um espírito se serve para fazer executar alguma coisa que considera útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro que ele escreveria se estivesse encarnado. Olha que interessante, né? Como a coisa funciona, né? Procura um escritor mais apto a compreender o seu pensamento, que é isso que o médium faz. O médium é um intérprete do pensamento, né? E a executá-lo. Dá-lhe, então, a ideia e o dirige na execução. Assim, este homem não veio à Terra com a missão de fazer a obra. Acontece o mesmo com alguns trabalhos de arte e com as descobertas. Deve-se dizer ainda que durante o sonho do corpo, o sono do corpo, o espírito encarnado comunica-se diretamente com o espírito errante, aquele que não está encarnado, aquele que está livre, sem corpo físico, e que se entende sobre a execução. É assim, não é? É como tocar piano a quatro mãos, né? Mais ou menos essa comparação, né? Mais ou menos isso. Encontra o encarnado durante o sono, encontra-se com o desencarnado, combina um trabalho de comum acordo que beneficie a terceiros, porque é isso que o desencarnado faria se estivesse encarnado, e eles dão execução a esta obra. Exatamente isso. É muito interessante como as coisas funcionam, né? Sim, sim. É muito interessante. A gente nem imagina isso, acha que o sono é uma coisa banal, né? O sonho é uma coisa banal e tal. E, no entretanto, é uma das coisas mais importantes da nossa vida, né? O sonho, na verdade, nada mais é do que a realidade, né? É a continuação daquilo que nós vivemos aqui em vigília. Eu acho que a coisa que mais resume o sono e os sonhos sonho é igual à atividade do espírito. Atividade do espírito, exatamente. Acho que nada resume melhor do que esta frase. Porque quem dorme, quem descansa é o corpo. O espírito não precisa de descanso. Ele não tem nenhum órgão que precisa ser reparado, né? Reabastecido por alguma energia, por alguma coisa. Só o corpo precisa de energia, né? Aliás, esse termo energia é muito mal utilizado pelos místicos, pelos esotéricos, que dizem que o homem absorve energia do universo, né? Energia é muito mal aplicado. Por quê? Porque se a gente for procurar o valor dessa palavra, energia é força de trabalho em ação. Não tem nada a ver com fluido.
né? Então, na realidade, o que o homem capta do universo, ele capta da natureza, ele capta de outras pessoas, ele recebe dos espíritos, são fluidos, bons ou maus, em função da sua relação com o mundo espiritual, em função da sua maneira de pensar, dos espíritos aos quais, pela sua maneira de pensar, ele está associado, né? Então, o sonho é isso, né? O espírito não precisando de nenhuma reposição de energia, porque ele não é corpo, ele não tem órgãos para serem repostos, o espírito está livre para trabalhar durante o sono do corpo. E ele vai trabalhar, ele vai fazer aquilo que lhe interessa, né? Seja bom ou seja mal, porque há pessoas que são ligadas a outros maus espíritos, por serem maus, por agirem mal, por pensarem mal, né? Eles se unem a espíritos que também agem e pensam da mesma forma, e desta forma vai em busca daquilo que lhe interessa, né? Todo tipo de coisa não muito recomendável, vamos dizer assim. Enquanto que aqueles que procuram o bem, fazem o bem, trabalham o bem, pensam o bem, se unem a desencarnados que também pensam e agem da mesma forma. E é assim que se produz boas coisas, junto com os desencarnados que também pensam e agem da mesma maneira, e que desejam a mesma coisa, né? Isso é uma das coisas muito, muito comuns, né? Talvez mais comum que exista nas pessoas, de um modo geral, pela falta do conhecimento, quando se referem ao sonho. Dizem, eu tive um sonho. A importância que se dá ao sonho para essas pessoas, ela na verdade, nem há importância. As pessoas consideram o sonho algo extremamente, assim, banal. Banal. E quando você fala e é a melhor definição, realmente é uma atividade do espírito, e aí eu digo, quando eu falo que é uma continuidade, é no sentido que você continua num outro modo, que é no modo de erraticidade, né? É como você pular o caminho, ir para o outro lado do caminho, e você continuar dessa maneira. Na realidade, é como o botãozinho, né, que muda de fase, né? Exatamente. Você desliga uma fase, que é a fase da vida de relação, da vida como encarnado, e liga e aciona o botão da atividade espiritual, né? E o interessante é que quando nós falamos isso para alguém, a pessoa toma um choque, porque ela não acredita. Ela não acredita e ela continua lá com as suas. Ou pelo menos, não sei se não acredita, mas, ou talvez, que bom seria se saísse pensando no que a gente fala, né? Na realidade, Alexandre, as pessoas não levam muito o sono e o sonho em consideração até quando elas vivem as suas experiências em relação a isso. E quando começam a viver as experiências, por exemplo, morre um pai, ou morre uma mãe, ou um filho, ou qualquer coisa que tenha muito valor sentimental, ao qual a pessoa está muito ligada, ela começa a viver experiências ligadas às experiências vividas pelo seu espírito durante o sonho, e ela começa a entender de forma diferente. Estive com meu pai estava muito bem, é completamente diferente de quando ele estava encarnado, porque ele estava doente e sofrendo. No sonho ele estava bem, com uma boa aparência, disse para mim que estava tudo bem, para mim não me preocupar, sabe? São coisas assim muito, muito significativas, que atrai, que mostra para o encarnado que realmente ele está vivendo uma experiência diferente da que ele vinha vivendo antes desse evento, né? Mostrando para o encarnado que o sonho não é essa banalidade que ele julga ser, né? Mas uma coisa muito mais importante daquilo que ele julga, ou que ele julgava, né? É muito comum pessoas não espíritas, não espiritualizadas, não afetas esse tipo de assunto, dizer assim, eu tive um sonho muito significativo com meu filho, com meu pai, com minha mãe, com as pessoas que ela amava, né?
e que desencarnaram, e que são sonhos significativos, conversando, trocando ideias, perguntando para a pessoa como é que você está. Tem uma vizinha aqui que perdeu o marido desencarnou por época da Covid, ele foi entubado, estava bem, pediu para não ser entubado, foi entubado e desencarnou, né? E essa senhora é católica, e frequentava uma igreja que nós temos aqui próxima de casa, ela era vizinha a 20 metros da minha casa aqui, e sonhou com o marido, e perguntou: como é que você está, Toninho? O nome dele era Antônio, mas todo mundo conhecia ele por Toninho, apesar de ser um cara de quase 2 metros de altura, grande pra caramba, era Toninho, né? Como é que você está, Toninho? Tudo bem, tá tudo bem. E teve um diálogo com ele nesse sentido, sabe? Quer dizer, é o marido dela, não é um espírito qualquer, não é uma pessoa qualquer falando com ela. Quer dizer, tem um significado. Inclusive essa senhora ligou para a Yara e perguntou: pô, isso é possível, é verdadeiro? Né? Ela falou: mas o que você acha? Né? Outro dia a minha sobrinha fez essa pergunta. O pai desencarnou, nós fomos no velório, no sepultamento do meu cunhado, e a sobrinha, que é psicopedagoga, com pós-graduação em psicopedagogia, tem uma clínica, inclusive, multidisciplinar em São Paulo, e frequentou uma ou outra vez centro espírita, mais por curiosidade que por outra coisa. Aliás, ela até não tem muito tempo para esse tipo de assunto, porque fica na clínica até 8, 9, 10 da noite todo dia. E estive na casa da minha cunhada, coincidentemente eu tive que ir para São Paulo, levar a Yara, 10 dias depois do sepultamento do meu cunhado, e nós estávamos na casa da minha cunhada, porque a Yara fez questão de visitá-la, e nós estávamos lá, chegou a filha, essa psicopedagoga. E ela, chorosa ainda ressentida da morte do pai, do desencarne do pai, falou para mim que ela tinha sonhado, chorando copiosamente, dizendo que tinha sonhado com o pai, que o pai falou para ela não ficar preocupada, que ele estava bem, ele estava com a mãe, a primeira esposa do meu sogro, né? Que ele estava bem, estava com ela, ele foi recepcionado por ela, estava bem e tal. E ela perguntou: tio, é verdade? Perguntou para a Yara também: é verdade? Eu perguntei: olha, é simples, pergunta para o teu coração, o que você acha? Ela falou: eu acho que sim. Eu falei: então está respondido, eu não preciso responder nada, né? Porque Deus não ia brincar com uma coisa dessa, a vida não ia brincar com uma coisa dessa. Então as pessoas que não prestam atenção ao longo da vida, embora com esclarecimento muito grande, é uma psicopedagoga, uma pessoa que lida com psicologia infantil, né? Com modo de tratar problemas gerados por problemas infantis e tal, não saber de uma coisa tão banal. É isso que os espíritos falam. Vocês não sabem de coisa que acontece no seu dia a dia tão banal como o sonho, como o sono e os sonhos. Né? E vocês não sabem nem explicar para suas crianças isso. Uma coisa tão corriqueira e tão banal como essa. E é banal mesmo, se a gente for ver, o ato em si é banal, né? Porque ele acontece todo dia, independentemente da nossa... É verdade. Vamos ler lá, então. 576, pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Os homens que têm uma missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? Resposta: às vezes sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Só têm um vago objetivo ao virem para a Terra. Sua missão se ter coisas em função do bem comum. E eles dizem assim: essa missão ela se desenha após o nascimento e segundo as circunstâncias, né? Muitas vezes a dificuldade para um missionário, um verdadeiro missionário, porque muita gente se auto-intitula missionário, de missionário realmente não tem nada, né? E ele diz assim: Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios, não é? Como eles são espíritos de uma certa hierarquia, de uma certa evolução,
não é? Esse impulso vem e leva, vamos dizer assim, empurra a pessoa de alguma maneira para frente. Eu conheci um caso em São Paulo, quando eu comecei a frequentar o espiritismo, de um senhor, para mim era um senhor na época, devia ter seus... Naquela época se aposentava cedo, eu também me aposentei cedo, eu comecei cedo, com 13. Ah, tá. Mas funcionava como uma emancipação, porque a mãe diz assim, não, eu declaro que meu filho está, a mãe, o pai, o responsável, eu declaro que meu filho está apto, né? Eu autorizo meu filho a trabalhar. Foi que minha mãe foi lá comigo para assinar o documento lá, né? E como eu comecei cedo, me aposentei cedo, com 48 anos de idade, e esse senhor também, para mim, na época eu tinha 21, ele tinha uns 50 também, mais ou menos por aí, chegou, se postou no meio do terreno e falou assim, olhou para cima e falou, eu já fiz a minha parte, agora faça a sua. Olha que interessante, né? E hoje é um dos asilos mais importantes de São Paulo e tal, renomado, conceituado e tal, né? Então, quer dizer, Deus realmente impulsiona aqueles que têm uma missão, que têm algo, um trabalho pré-determinado. A pré-determinação não existe, mas um trabalho determinado como missão, não é? A gente tem o hábito de falar pré-determinado, né? Mas não existe pré-determinação. Mas um trabalho que foi combinado antes da encarnação, né? Agora nós temos a 578, é isso? Está correto? Isso, 578. Pergunta dos espíritos superiores, de Kardec aos espíritos, porque essa resposta está inserida nela, são duas respostas, tá? Uma referente aos espíritos comuns, aos espíritos de média evolução, aos espíritos que encarnam no nosso planeta, que tem evolução intelectual, mas não tem muita evolução moral, e aos espíritos superiores. São duas situações diferentes. Eles respondem, sim, ele pode falhar, inclusive oferecendo a própria saúde, a própria vida, cumpriu a sua tarefa com louvor. Com louvor. Questão de número 578. Quais são para ele as circunstâncias, quando ele falha, né, na missão? Resposta: terá de reiniciar a tarefa, respondem os espíritos. Está nisso a punição. Depois sofrerá as consequências do mal que tenha causado. Está aqui na condicional, né, que possivelmente possa causar pelo não cumprimento da missão. Essa resposta está se referindo ao espírito superior, né? Não, ao espírito que poderá falhar na missão. Porque a pergunta ela está relacionada à questão 578. O espírito poderá falir na sua missão por sua culpa, deliberadamente? Eles respondem sim, se não for o espírito superior. Né? E Kardec arremata, ele inclui na mesma pergunta, vamos dizer assim, né? Quais são para ele as consequências? Se ele falir, qual vai ser a consequência de ter falido nisso? Terá de reiniciar a tarefa. E está nisso a punição, eles dizem. Depois sofrerá as consequências do mal que tenha causado. Se causou algum mal, né, por não ter cumprido essa missão, ele vai ter que responder. Né? Por isso que nós temos que ser seríssimos naquilo que nós fazemos. É a minha opinião. Eu acho que é seríssimo. Né? Ou faz ou não faz. Não assume. Se não é para fazer, não assuma. Porque para fazer meia boca, para fazer mal feito, é melhor não fazer. Né? Então, dê tudo o que você tenha. Eu costumo dizer que quem faz tudo que pode, faz tudo que deve. Fez tudo que está ao seu alcance, então você fez tudo o que você devia. Ninguém dá mais do que não tem. Você não pode dar aquilo que você não tem, mas você pode dar aquilo que você tem. Né? Tem uma historieta contada pela minha tia-avó, tia Helena. Pertinho da casa dela tinha um circo. E
Nesse circo, um palhaço de São Paulo muito famoso, usava um sapatão grande e tal, ele fazia o show sozinho, não tinha ninguém, não tinha outra pessoa que fizesse o show junto com ele, era ele e ele sozinho. Só que o circo dele era pequenininho, e segundo a minha tia, você olhava para a lona, tinha mais furo na lona do que numa rua esburacada. Se chovesse, chovia mais dentro do que fora. O nome desse palhaço era Piolim, muito conhecido, palhaço Piolim e tal. Minha tia disse que estava uma vez era pertinho da casa dela, ela morava na Praça Marechal Deodoro, da Praça Marechal Deodoro no circo dava uns 100 metros mais ou menos. Ela disse que estava uma vez, entrou lá e assistia, porque não pagava nada para entrar no show. Era de graça, era gratuito, tanto que o cara era pobre por conta disso mesmo, né? E diz que no final do show ele fazia as brincadeiras, contava as piadas e tal. No final do show as pessoas jogavam dinheiro ali na arena, né? Onde ele fazia o show, né? Tinha a bancada, a arquibancada, e as pessoas jogavam moeda, jogavam dinheiro e tal. No final, essa era a remuneração dele, era essa, né? Quer dizer, possivelmente mal daria para pagar um lanche, a luz que ele gastou e etc. Né? Então minha tia disse que estava nesse show e o sujeito jogou, no final, jogou um amendoim. Amendoim você dá para animal, né? Para elefante e tal, né? E não teve dúvida, ele pegou todas as moedas, pegou o dinheiro e achou o amendoim, pegou o amendoim. E pôs o amendoim entre os dedos, mostrou para todo mundo, ele virou 180 graus, mostrou para todo mundo e falou para todo mundo assim: cada um dá o que tem. Quer dizer, um tapa de luva de pelica no rosto daquele que quis humilhá-lo, né? Acabou saindo humilhado, né? Ele também está cumprindo uma missão, né? Quanta gente não depende do alimento que ele planta e que ele colhe? Quanta gente não depende do gari, do coletor de lixo? Né? A nossa saúde depende disso, né? Quanta gente não depende dos trabalhos considerados mais reles trabalhos, mais insignificantes trabalhos, que na realidade não existe trabalho insignificante, né? Todos eles têm uma importância muito grande, sendo bem feito, uma importância muito grande. Tinha ali na Praça Ramos de Azevedo, se eu não me engano, acho que é isso, onde era o mapping, na década de 60, 70, os cruzamentos eram comandados por guarda civil. Naquela época São Paulo tinha a chamada Guarda Civil, que depois foi extinta. Se eu não me engano, na década de 70, 80 foi extinta a Guarda Civil, mas naquela época existia. E existia um guarda ali naquele cruzamento chamado Luizinho. Conhecidíssimo. O guarda Luizinho, ele era chamado pelo nome por todo mundo, ele dava bom dia, boa tarde, o que for, boa noite, o que fosse para todo mundo, era muito gentil, pegava na mão de idosos, ajudava cego a atravessar, senhoras com criança, parava o trânsito, parava e tal, e ajudava as pessoas a atravessarem, era muito conhecido, quer dizer, fazia um trabalho de excelência, né? Sendo que a atividade dele era uma atividade feita por muita gente, e mal feita, diga-se de passagem, porque uma vez um guarda, estava eu, minha mãe e minhas duas irmãs, atravessando a Avenida São João, ali perto do Largo do Paissandu, né? E o guarda liberou o trânsito com a gente no meio do caminho. Minha mãe ainda brigou com ele, chamou a atenção dele. O senhor não está vendo que eu estou atravessando com 3 crianças? Olha a diferença entre um trabalho bem feito e um trabalho mal feito. Essa é a diferença, né? Os dois são missionários. Os dois têm a missão de zelar pela segurança de terceiros. Um cumpria bem essa missão e o outro cumpria mal, né? É assim que nós também estamos nessa mesma condição, seja lá qual for a nossa atividade. Bom exemplo. Questão de número 579. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: por que o espírito recebe a sua missão de Deus? Conhecimento do futuro, que Deus possui, mas que não vos é dado.
Na realidade, o que acontece é o seguinte: o Criador, ele é onisciente. Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele sabe exatamente o que nós somos capazes ou não de fazer. Mas como nós estamos num planeta de provas e expiação, ele dá todas as oportunidades a todos indistintamente. Olha, a oportunidade está aí. Faça dela aquilo que você puder fazer de melhor. Se nós aproveitarmos a oportunidade, sairemos vitoriosos. Se não aproveitarmos a oportunidade, né, porque, segundo os próprios Espíritos ensinam, a maioria fale, não é um ou outro não, é a maioria. A maioria fale no cumprimento das missões. Né? Se nós não cumprirmos, o que vai acontecer? Vamos ter que reencarnar e refazer toda a caminhada novamente. Aí a gente pode considerar como uma punição. Por quê? Considerem, por exemplo, um aluno tendo que repetir a mesma série do ano anterior. Não tem coisa mais enfadonha, mais maçante, que você rever toda a matéria durante um ano novamente. Assim é a nossa encarnação ou reencarnação em um planeta. Se nós, imagine ter que reencarnar e passar por tudo novamente para ter que fazer o certo. Aí que... Para a gente realmente tentar, né, compreender, o que é muito difícil, mas tentar compreender a complexidade da criação. Porque Deus, como Criador, não está presente no universo. E se Deus não está presente aqui, nós sabemos que espíritos superiores, ao seu comando, executam todas essas determinações que dão esse regimento à Terra aí, né? E aí eu fico pensando em quão fantástico é isso, que nessa hierarquia vão chegar os espíritos superiores, que estão um pouco abaixo, os espíritos protetores, que estão um pouco abaixo dos espíritos superiores. Eu só estou questionando isso agora, é um pouco desconexo com a questão, mas como é feito, né, como esse mundo é regido, a curiosidade disso, né? Porque você tem nessa hierarquia a mão de Deus, os espíritos superiores que tocam tudo isso, né? O quão fantástico é isso, né? Sim, sem dúvida. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Nós chamamos este ser que criou todas as coisas de Deus. Sim. Deus é um nome genérico. É um nome paraguaio. Né? Na realidade, ele devia ser chamado de o causador. Os Espíritos falam isso na primeira questão do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Essa é a pergunta de Kardec aos Espíritos superiores. E eles respondem: Deus é a inteligência suprema do universo, causador primeiro, ou causa primeira de todas as coisas. Então ele é um causador, ele dá causa. Nós damos causa também às coisas? Sim, perfeitamente. De que maneira? Através do pensamento. Então ele não está, para um bom entendimento, porque ele não tem corpo, tá? Deus não tem um corpo como o nosso, físico como o nosso, mas Deus é um ser espiritual, a semelhança do espírito do homem. Nós somos semelhantes a Deus pelo espírito e não pelo corpo. Esta é a grande confusão que o homem criou lá na Bíblia, lá no comecinho das explicações da criação. Nós não fomos criados à semelhança de Deus segundo o corpo, e sim segundo causa, como todos nós damos causa a todas as coisas, através do pensamento. O que conduz o nosso pensamento? Os fluidos. Como o ar é condutor da nossa voz. O nosso pensamento chega
a um ente querido que esteja, por exemplo, num planeta a 1 milhão de anos-luz da Terra? Chega perfeitamente. O que conduz o nosso pensamento são os fluidos. O fluido, ele permeia todo o universo. Nós estamos e vivemos mergulhados num oceano de fluidos. Num oceano. Tudo é permeado por fluidos. Lá, a bactéria mais ínfima, né? O bichinho monocelular, tudo no universo está mergulhado num oceano de fluido e é permeado por fluido. Se o nosso pensamento, pensamento dos seres que encarnam e reencarnam em planetas no universo, é capaz de atingir as maiores distâncias possíveis através dos fluidos, como é o pensamento de Deus? Ele vai atingir aquele bichinho pequenininho pelos fluidos entre os espíritos. É assim. Vamos deixar bem claro, né, para quem está nos ouvindo, quando você fala nos espíritos, você está falando dos encarnados e dos desencarnados. Perfeitamente, espíritos. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Só que nós temos corpo físico. Não é? E outros que já viveram aqui, ou onisciência, aquele que sabe de tudo. Não é? Aliás, Kardec faz esse comentário, quando ele, lá, se eu não me engano, na Gênese, ele faz esse comentário como uma possível hipótese. Ele não coloca isso como uma teoria, mas como uma possível hipótese de que Deus, através do seu pensamento, e com o seu pensamento, desculpe, e fingindo alegria, né, ele é percebido pelo outro, que é ligado a nós, pelo amor, pelas ligações de relação, né, ele é percebido pelo outro, independentemente da nossa aparência. Eu não sou um cara de fazer cara bonita para ninguém. Minha cara é feia mesmo. Entendeu? E principalmente para outro homem. Não faço cara bonita. E se eu não estiver gostando da situação, aí pior ainda. Eu não faço. Mas tem gente que é capaz de vestir uma máscara, não é? A máscara da alegria, né? Aliás, é muito comum isso, você vê. Você encontra com alguém, ô, fulano e tal, te abraça, não sei o quê. Como é que tá? Tá tudo bem. Se você ficar conversando com o sujeito 10 minutos, ele está contando que morreu o cachorro, que ele perdeu o emprego, que a mulher lhe traiu, as piores desgraças do mundo. Mas o começo é tá tudo bem, com sorriso. Isso é muito real no nosso mundo. Né? Mas o Criador, ele não depende disso. Como os espíritos não dependem de identificar em nós aquilo que nós somos, pela nossa aparência. Eles identificam o que nós somos pelo nosso pensamento. Isso está explicado na obra de Kardec. Por isso que os espíritos se associam, os bons se associam a quem pensa. É como se fosse um imã, a atração é tão grande. Exatamente. Dos iguais que é um imã, né? Exatamente. Quer dizer, não tem como disfarçar esta situação através da máscara da hipocrisia. Não é? Aliás, depois que desencarna, é um complicador muito grande, porque não tem como dissimular aquela situação. Né? Não tem como dissimular. Ali que o bicho pega. Ali é que o bicho realmente vai pegar. Né? Qual é a forma? Se ele não está dentro do universo, como ele sabe de tudo? Né? Exatamente. Mas vamos lá. Questão de número 580. O espírito que se encarna para cumprir uma missão tem as mesmas apreensões daquele que o faz como prova? Pergunta Kardec. Olha a resposta dos espíritos. É por isso que o espírito superior não fale. Não é? Qual é o empresário que vai dar uma tarefa a um funcionário que não tem experiência? Se ele for um empresário responsável,
e se o objetivo dele, como é de todo empresário, de ter lucro com a sua atividade, jamais ele vai dar uma tarefa para uma pessoa que não tenha responsabilidade, ou que não saiba aquilo que sabe exatamente o que ele faz. Questão de número 581. Pergunta a Kardec aos espíritos superiores. Os homens, que são os faróis do gênero humano, que os esclarecem pelo seu gênio, têm certamente uma missão. Mas, no seu número, há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, difundem grandes erros. Como devemos considerar a sua missão? Então, levam essa missão para o lado errado, para o lado equivocado da sua tarefa. Eles cumprem rigorosamente aquilo que lhes é dado como missão. Está abaixo da tarefa que empreenderam. É necessário, entretanto, tomar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio devem falar segundo o tempo. E um ensino que parece errôneo ou pueril para uma época, aquele que deu lá um ensinamento há um século, 2 séculos atrás, pode parecer hoje infantil até, mas para o seu tempo era a instrução adequada, né? Se nós levarmos em consideração a invenção de Graham Bell, o inventor do telefone, na sua época, grande porcaria o telefone, né, que ele inventou naquela época. Mas foi o Graham Bell, né? E hoje ninguém mais usa o telefone fixo, né? Praticamente se tem o telefone fixo em casa, quando se tem, por se ter. Porque hoje é dado, as operadoras impõem o telefone fixo no pacote. Se não fosse isso, ninguém daria a menor importância para o telefone fixo. Inventado por Graham Bell. Questão do número 582. Folheada a ouro mesmo. Porque realmente ela é um tesouro, se bem compreendida. Pode-se considerar, pergunta Kardec, a paternidade como uma missão? Resposta dos espíritos superiores é, sem dúvida nenhuma, sem contradito, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. O seu bem-estar ou o seu mal-estar na vida futura, como desencarnado ou como encarnado, vai depender do cumprimento dessa missão e dessa tarefa. Uma tarefa como essa, bem cumprida com responsabilidade, adequadamente, vai tornar o espírito feliz. E o contrário também é verdadeiro. O espírito poderá ser muito infeliz por não ter cumprido adequadamente essa missão. Tá? Extremamente. O Criador está oferecendo de bandeja, de graça, um filho seu, para que você cuide, para que você eduque, para que você conduza pela vida. Por isso que é de extrema importância o pai e a mãe não somente darem bens materiais, mas sobretudo darem bons exemplos. Exemplo de boa conduta na vida, de boa conduta ética, de boa conduta moral, de boa conduta social, sob todos os aspectos. Se precisar um tapa, se precisar um puxão de orelha, botar de castigo, o que for necessário, mas eduque a qualquer custo. Dê bons exemplos a qualquer custo, porque não é fácil dar bons exemplos. Não é fácil para o pai e para a mãe dar bons exemplos. Exige sacrifício, e às vezes sacrifício até da própria alimentação. A mamãe, eu sempre me lembro disso, a mamãe dividia um bife em 3 partes. Tinha 2 aninhos, dividia um pedaço de bife para cada filho, comia arroz e feijão puro, mas os filhos comiam arroz, feijão e um pedacinho de carne. Né? Então olha o que custa a boa conduta, né? A exemplificação dessa boa conduta para o pai e para a mãe. E o papai sempre foi muito trabalhador, extremamente, sacrificou a sua saúde trabalhando. Ele teve problema que custaria hoje alguma coisa entre 5 e 10 mil reais, uma consulta com ele, né? Dr. Vicente Amato Neto, me lembrei do nome dele agora, Vicente Amato Neto,
Podem colocar no Google aí que vocês vão ver que esse médico realmente era renomadíssimo. E esse médico chegou para ele, sentou no consultório e falou para ele assim: conte do primeiro dia de vida que o senhor se lembra até o dia de hoje. Com todo bom espanhol. E contou para ele, contou tudo que ele lembrava. Esse médico chegou para ele e disse assim: se o senhor não tivesse trabalhado tanto quanto o senhor trabalhou, talvez o senhor não tivesse com esse problema hoje. Então o papai realmente dedicou a sua vida ao bem-estar da família. Quer dizer, tanto um quanto o outro cumpriram a sua missão como pais. Não é? E eu posso dizer isso não porque os amo muito, mas porque morre no meio da sujeira. Se alguém não der a ele água, ele morre de sede. Se alguém não der a ele alimento, ele morre de fome. Assim é a criança. E muito delicada realmente. Qualquer coisa é capaz de tirar a vida de um recém-nascido. Que a torna acessível a todas as impressões. Né? É aí que está, assim, a grande sabedoria, reside aí a grande sabedoria de Deus. Por quê? É um espírito que está reencarnando. Ele traz uma bagagem vastíssima de outras encarnações. Coisas boas que ele vai colocar em prática e coisas não tão boas assim. Mas se os pais forem responsáveis, eles vão imprimir nos primeiros anos de vida, naquele espírito, vamos chamar um espírito reencarnante, bom, a molecada de hoje tem cassete, onde pode ser gravadas novas ideias. Né? E os pais, com seu exemplo, com seu amor, com seu carinho, com a sua dedicação, pegam este filho e gravam, nos primeiros anos de vida, na consciência deste filho, a boa conduta, os bons exemplos, as boas palavras, as boas orientações, as boas instruções, que é o que Cristo cale tão fundo na consciência desse filho, que quando lá na frente, ele, por alguma razão, ele cometer algum equívoco, ele vai se lembrar do que o pai e a mãe lhe deram como primícia de vida. Olha a importância disto, nos primeiros anos, desse ser débil e delicado, como eles chamam aqui. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar. Como é que você endireita a árvore do pomar? Passando a mão nela, dando carinho. Não, você trata ela como ela tem que ser tratada. Não é isso? Amarrando, torcendo, puxando, fazendo o que for necessário. É assim que tem que fazer. É assim que tem que se lidar com o filho. Dessa maneira. Não é? Isso é desamor? Absolutamente. Quem ama, educa. Isso é um ditado que nós temos aqui na... Quem ama, educa. Minha mãe dizia assim: quem dá o pão, dá a educação. Né? O que significava tomar uma chinelada de vez em quando, se fosse necessário. Não brincasse com a velhinha não, porque ela era fogo. Se este sucumbir, se os pais, se o filho sucumbir, se o filho adentrar por um mau caminho, por sua culpa, por culpa dos pais, terão de sofrer a pena e eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Depende do pai e da mãe, muitas vezes, este espírito se conduzir bem pela vida. E recairão sobre os pais a responsabilidade sobre isso. Se não fizeram tudo o que devia fazer, é sobre o pai e sobre a mãe que vai recair essa responsabilidade. O que deve ser terrível. Eu suponho, eu reputo isso como uma coisa realmente terrível para o pai e para a mãe ter que arcar com esse tipo de responsabilidade. Né? São 20 horas e 34 minutos. Acho que nós podemos marcar a questão do número 583. Andamos pouco hoje, hein? Não deu 10 questões, hein? Vamos marcar aí Estávamos filosóficos hoje. Bom, é sempre instrutivo, né, Alexandre? A gente nunca perde nada, né? O livro dos Espíritos, ele tem que ser estudado assim mesmo.
sabe? Kardec criou um sistema de extrair conhecimento dos livros dos espíritos superiores, que é chamado do sistema dialético. Perguntas, né? Isso é tão verdade que as crianças, nos primeiros dias de vida, eu lembro muito disso, que a mamãe falava muito isso para mim. Você pergunta muito por quê. Eu era assim mesmo, sempre queria saber das coisas. Então, por que isso, mãe? Por que aquilo, mãe? Por que não sei o que, mãe? Por que... Então, é assim, a forma dialética é uma forma muito sábia, não é? Que Kardec se utilizou. Aliás, outros filósofos também fizeram a mesma coisa. Que não seja dessa forma. Aliás, toda a obra dele, não é baseada no sistema dialético. Toda a obra dele, né? E isso é muito importante. Então, quando alguém faz uma pergunta, se eu estiver à altura de responder, eu faço questão de responder em minúcias. Não importa o tempo que leve, nem o tempo que se tome. A gente não tem tempo aqui para estudar o Livro dos Espíritos, não tem uma data prevista, não é um curso pago, não é? Então, esta obra está à disposição de todos, indistintamente. De todos. É uma obra que ela é importantíssima, são 5 livros importantíssimos. Eu chamo esses livros de obras básicas porque elas formam a base do prédio. Ninguém constrói nada aqui no mundo material que não tenha uma boa base. Se o sujeito for muito estúpido, lá na frente, esse prédio vai ruir com certeza. E não queira estar dentro, porque é um desastre. Então, essas obras são basilares por conta disso. Elas dão o fundamento necessário para que se construa sobre essa base um edifício sólido de conhecimento que vai levar o homem à sua liberdade. Ele vai livrar-se das cerimônias, de tudo isso que constitui as religiões, da hierarquia sacerdotal, toda essa bobajada toda, que é própria do homem. Um homem quer se sobrepor ao outro. Ele quer poder e dinheiro. Não é? E o Espiritismo destrói isso. Não tem a menor necessidade de hierarquia nenhuma. A menor necessidade. Aliás, ninguém está acima de ninguém. Não é? E é possível, sim, a doutrina espírita, não é? Que parte de Jesus e esclarece de uma forma limpa e segura tudo aquilo que ele ensinou. Não é? E esta é a obra dos Espíritos, né? Extremamente importante, que está à disposição de todo mundo, como a gente já falou, mas que poucos lhe dão importância. É assim mesmo, é natural isso. É natural porque o homem, durante a encarnação, ele doenças diferentes. E conforme as circunstâncias, ele tende para um lado ou para o outro, de conformidade com a sua evolução intelectual e moral. Mas como não há pressa, a vida é curta e fugaz, ela passa rapidamente, vai ser dada a todos nós tantas oportunidades quantas forem necessárias para que nós, lá na frente, um dia, tomemos conhecimento dessa ciência, Senhor, a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.